Olá, irmãos. Esse vídeo é um vídeo mais de desabafo. Eu queria realmente abrir o meu coração e gostaria que vocês comentassem comigo e assim nós teríamos uma conversa saudável, né? Eu falo daqui, vocês escrevem daí nos comentários e assim a gente vai mantendo esse bate-papo. Um dia desses eu estava conversando com minha esposa, era um sábado de manhã, e eu disse assim para ela, porque vocês sabem, pastores que vivem pregando também, eles também precisam ser alimentados, né? Eles precisam de vez em quando parar e assistir um sermão, uma pregação. E eu disse assim para ela, hoje eu queria tanto que alguém pregasse cheio de fogo e cheio de poder. E nós fomos para a igreja, e ao chegar na igreja, levantou-se dois líderes e um líder começou a falar do líder que iria pregar e falava, olha, esse líder, ele é líder de tal região, ele já pregou em tantas igrejas, esse líder é assim, esse líder é assado, e depois de toda aquele, vamos dizer assim, culto ao homem, então começou a pessoa a pregar. E a pregação era sobre o sacrifício de Jesus, como Jesus sofreu, essas coisas. E logo no início, aos 5 minutos, esse pregador, esse líder falou assim, eu, por exemplo, de vez em quando eu assisto o programa Perdidos e Pelados, quantos aqui assistem? E ele riu, alguns irmãos levantaram a mão que também assistiam esse programa Perdidos e Pelados, né? Eu não sei se você sabe, isso é um programa de televisão, muito antigo, e nesse programa 2 pessoas sem peça de roupa alguma, completamente naquela situação, eles ficam ali nas aventuras em uma ilha, em um local inóspito, tentando ali sobreviver. A câmera, de maneira bastante estratégica, né? Não é uma câmera pura, é uma câmera realmente produzida para aquilo, né? Então foca ali naquelas regiões interessantes, vocês entendem o que eu estou falando, e aquela pessoa que estava ali na frente, no púlpito, um líder falando que ele achava interessante essa série de Perdidos e Pelados. Irmãos, eu queria terminar realmente de assistir ali a pregação, mas houve um momento que houve uma emergência e foi exatamente na hora que ele falou. Eu não queria sair da igreja, era realmente uma emergência e como se tratava de uma emergência, eu pensei assim, ora, eu tenho essa emergência para atender, não queria me levantar, mas esse homem não creio que está falando pelo Espírito de Deus. Eu creio que ele está falando pelo espírito de um demônio, porque uma pessoa que assiste esse tipo de programa não é uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Não somente assiste, como também divulga e como também mostrou prazer em assistir esse tipo de programa. Certa vez também estava rodeado com alguns líderes e foi revelado ali que alguns líderes também assistiam aquele programa de lutas, MMA, né? Que a pessoa chega e ali usando os próprios punhos transformam o rosto de seres humanos em verdadeiros repolhos vermelhos. Vocês entendem o que eu estou falando, né? E esse show de respingar daquela coisa vermelha, tanto na câmera como no ringue do boxe, né? Toda essa coisa acontecendo e ali as pessoas exultando com aquilo tudo, aquele show daquela coisinha vermelha espalhada por todo lugar e ali crentes, pessoas envolvidas na igreja e pessoas que lideram muitas vezes participando, assistindo esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente volta então ao pensamento inicial, né? Por que nós não vemos poder em muitas vezes em nossa igreja? Por que muitas vezes nós não vimos, nós não testemunhamos essas pregações cheias de fogo, pregações como as pregações de Spurgeon, de Lanphier, as pregações de Ellen White, as pregações de Tiago White, pregações dos nossos pioneiros, pregações cheias de vida, cheias de fogo do Espírito Santo, pregações cheias de unção, mas o que nós vemos muitas vezes são pregadores sonolentos, pregando para uma plateia sonolenta, não há entusiasmo, não há fogo, não há unção, não há força, e agora eu entendo por que essas coisas não estão acontecendo. Eu queria então saber a sua opinião.
Mas antes que você escreva a sua opinião, eu quero ler para vocês alguns versos do Espírito Profecia e da Palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu fui tomado de uma tristeza tão grande nesse dia, tão grande, porque eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas lutas, tenho meus defeitos de caráter, que são muitos, mas eu estou na busca. Eu creio que Jesus está às portas. E esse tipo de coisa não deve ser mais permitido na Igreja de Deus. Esse tipo de procedimento não deve mais ser permitido. Nós temos que nos levantar de maneira consagrada a Deus e temos que clamar a Deus para que haja realmente uma mudança nas mensagens, no púlpito, na dinâmica dessas mensagens, na unção dessas mensagens, e que não seja mais admitido esse tipo de coisa, de promover o pecado nos púlpitos da igreja, porque o pecado ele tem 3 fases, eu já falei aqui em outros vídeos. Uma fase é a fase que você ama o pecado, você começa a gostar do pecado, você se apaixona pelo pecado e você passa a defender, a divulgar esse pecado. Então aí nós já estamos realmente mergulhados, né? Então você veja que lástima, tanto um pregador como os irmãos exaltando esse tipo de lixo imundo que é passado nas televisões. Então, meus queridos, é preciso, com muita calma, muita oração, muita intercessão, muita paciência, para que haja uma limpeza desse tipo de procedimento no meio do povo de Deus, para que homens verdadeiramente consagrados, mulheres verdadeiramente cheias do Espírito Santo possam assumir o púlpito e pregar a verdade que deve ser pregada. Porque enquanto que o papado, com todos os seus enganos, estão operando aí todo tipo de injustiça e engano, enquanto que o pecado está avançando a todo vapor no mundo, entrando no meio do povo de Deus, nós precisamos de homens que se levantem. O que a irmã White escreveu diz assim: servos de Deus. Isso é o que vai acontecer no último dia, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência, se operarão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Eu não acredito que gente assistindo a imundície de Perdidos e Pelados ou a esse tipo de lutas como MMA serão homens cheios de Espírito Santo e que farão esse tipo de trabalho. E nem igrejas também que assistem esse tipo de pregação serão pessoas envolvidas pelo Espírito Santo, serão pessoas envolvidas pelos espíritos de Satanás, pelos demônios de Satanás e pelas hostes satânicas. Essa palavra de Deus nos diz também em Joel, diz aqui Joel capítulo 1, verso 13, o nosso papel como ministros: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros de Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Nós também lemos em Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 13, diz assim no final: desenvolvei, preste bem atenção, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Com temor e tremor. Não dá mais, irmãos, não dá mais para esse tipo de comportamento. Deus requer que todos que professam ser seu povo escolhido, mesmo não sendo os ensinadores da verdade, cuidem em preservar o asseio e a pureza pessoal, inclusive em suas casas, não somente nas igrejas, mas em suas casas e nas suas propriedades. Nós somos exemplos para o mundo, nós somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Esse verso que li está escrito em um livro chamado, deixe-me ver aqui, Testemunhos para a Igreja, capítulo 2. Finalmente, meus queridos, finalmente. Agora eu quero a sua opinião. Escreva abaixo o que você pensa sobre tudo isso. Eu não estou aqui convocando uma revolução e nem convocando líderes contra membros ou membros contra líderes. Eu não estou aqui convocando nenhum tipo de reação humana.
O que eu tenho aqui feito, nesse momento, através desse vídeo, é convocar você, querido irmão, para que se junte a mim, para que a gente chore, jejue, interceda e clame para um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma, porque os dias estão próximos. Aquele que vem virá e não tardará. Que Deus nos livre desse tipo de procedimento em nossas igrejas e em nossa vida. Deixe o seu comentário e que o Senhor nos prepare, irmãos. Que o Senhor nos prepare, porque Jesus está voltando. Graça e paz, compartilhem comigo essa tristeza, essa angústia de coração e que nós possamos ser verdadeiros atalaias e intercessores pela causa de Deus e pela mensagem dos 3 anjos, escrita em Apocalipse 14. Deus te abençoe. Vejo você em nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.